Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, reporta a justiça. A gente precisa entender que não há Tiago uma Queiroz, forma psicanalista. universal de criar filhos e, como se fossem objetos sendo construídos numa linha de produção. Crianças e adolescentes não Bruna merecem ser Barbieri, doutora em tratados Direito. com menos dignidade do que os adultos pelo fato de serem crianças e adolescentes. Se existisse uma receita perfeita para educar as crianças, seria tudo mais simples, né? Juntava os ingredientes e pronto, todo mundo feliz, satisfeito e o mundo bem melhor. Mas a gente sabe que a educação está longe de ser uma receita pronta. Como é que a gente quer filhos educados, saudáveis, felizes, mas os nossos Érica de métodos Paula, educacionais psicóloga, são doula e baseados em educadora punições, em perinatal. críticas, em ameaça, humilhação. Claramente isso se mostra incoerente. Por isso que é importante frisar que não existe só a permissividade e o autoritarismo como método educacional. Educar não é uma tarefa fácil. Leonardo Ferreira, Aliás, Brasília DF. longe disso. A gente aperta daqui, solta dali, entre erros e acertos. É uma missão desafiadora, mas acima de tudo, um ato de amor. É estabelecer limites e dar carinho, é ensinar valores, princípios, conversar sério e ao mesmo tempo brincar. É estimular, instruir, para lá na frente ter um adulto consciente e respeitoso. Educar é preparar para a vida. A gente tem que ter em mente que Érica de nossos Paula, filhos vão psicóloga, crescer, doula e que nós educadora vamos ser perinatal. demitidos nesse cargo de administradores da vida deles, que a vida vai muito além desses anos que eles estão sob a nossa supervisão e responsabilidade. Então, o que nós queremos ao educar? Promover uma obediência cega ou ensinar habilidades que eles podem levar para o resto da vida? No Brasil, o relacionamento entre pais e filhos é histórico. Muitos adultos apanharam na infância, ficaram de castigo e tiveram suas vozes caladas. Eles cresceram com a ideia de que esses gestos violentos fazem parte do processo de educar. Aí muitos chegaram na fase adulta com a saúde mental abalada, inseguros ou frustrados. Por que nós fazemos Bruna Barbieri, com doutora em as Direito. nossas crianças e adolescentes castigos físicos e tratamentos cruéis e degradantes que no futuro, se eles forem adultos, eles não vão tolerar que alguém faça isso com eles. A lesão corporal, o assédio moral. Então, por que a gente continua usando essas recorrências, de expedientes tão cruéis para as nossas crianças e adolescentes, se no futuro tudo isso pode ser considerado crime ou até motivo para indenização por danos morais? Eu Érica acho de que a Paula, gente consegue psicóloga, perceber doula e assim, na educadora prática, o perinatal. tanto que os métodos de educação tradicionais estão ultrapassados e não são eficazes para construir o tipo de cidadãos que nós queremos para o mundo. Disciplina positiva, uma forma diferente de educar, de se relacionar com os filhos. Uma metodologia baseada no respeito, no equilíbrio entre a firmeza e a gentileza, onde sempre há espaço para o diálogo. Uma educação que estabelece os limites que todas as crianças precisam, mas com harmonia e reciprocidade. Seria exatamente você poder praticar uma educação Érica firme, de Paula, psicóloga, porém doula gentil. e educadora Acolher a perinatal. necessidade da criança, reconhecer que ela é um ser humano dotado de vontades, poder contar com a colaboração delas, não só com a obediência cega. E quando a gente fala isso, não significa fazer todas as vontades da criança, claro. Crianças realizam atividades diversas. A disciplina positiva é baseada em uma teoria norte-americana do início da década de 1980. É sobre acolher, ouvir e compreender as necessidades de cada um. É o entendimento de que as crianças precisam ser educadas, mas também respeitadas, diferentemente da infância da Nathalie. Eu não sentia que eu tinha voz, porque eu realmente Nathalie não de tinha, Oliveira, né? A gente não psicóloga. podia falar a nossa opinião, não podia discordar de absolutamente nada. Não tinha o direito de tentar fazer diferente e sofria diversos tipos de violência, né? Então, era realmente algo que eu não queria reproduzir. Nathalie quebrou o ciclo, cresceu com a certeza de que se tivesse filhos faria diferente. Trocou o autoritarismo pelo respeito e pela gentileza. Na primeira gestação, foi mãe solo. Sem rede de apoio, os desafios da maternidade foram ainda mais intensos. Eu não tinha as pessoas que pudessem me ajudar. Ela nasceu com bastante alergia, Nathalie então de tinha Oliveira, várias psicóloga. coisas que tinha que
ir atrás de médico, tratamento e tudo. E fazendo tudo sozinha, a gente se sobrecarrega. E é o cansaço, a sobrecarga, que eu acho que é o maior inimigo da maternidade. Quando Beatriz tinha 2 anos, a psicóloga ouviu falar pela primeira vez sobre a educação positiva. Gostou tanto que embarcou de Brasília para São Paulo para uma imersão e se especializou no assunto. Eu vi que era um método com ferramentas mesmo, né? Então eu falei, eu acho que é disso que eu preciso. Eu preciso conseguir me munir de uma teoria, de um passo a passo, para eu tentar reproduzir em casa. Então eu fui e aí eu aprendi realmente todas essas ferramentas. Foi um exercício diário, mudanças de hábitos mesmo. Aliás, dos 2 lados. Eu mudava, às vezes, detalhes na forma de falar. Por exemplo, Nathalie não de dá Oliveira, psicóloga. alternativa quando você não pode dar alternativa para a criança, né? Então, assim, se agora é hora de fazer uma coisa, eu ia lá e falava de forma clara que tinha que fazer. Nathalie casou e teve a 2ª filha, a Júlia. Ela e o marido criaram a rotina da casa, onde cada um tem as suas tarefas e responsabilidades. Não deixou de ser desafiador, não deixou de ser difícil, mas ficou mais leve. E assim, eu enfrentei bastante preconceito, né, assim, as pessoas falavam, não, você precisa pôr de Nathalie de castigo, Oliveira, você psicóloga. precisa, às vezes, dar uma palmada ou gritar alguma coisa, senão a criança não escuta. E aí eu falava, não, mas ela entende o que eu falo, eu não preciso, a gente consegue conversar. Aí você deve estar se perguntando, beleza, mas e na hora do estresse? Quando chega muito nesse ponto, eu tento sair de cena para respirar, porque eu falo assim, eu sei que eu vou acabar não sendo respeitosa. Aí eu falo, eu preciso ir para o meu quarto, eu preciso Nathalie de respirar. Oliveira, psicóloga. E depois eu volto. E se eu acabo explodindo, eu peço desculpa. Eu volto e eu explico, e eu falo, eu me responsabilizo pelo que aconteceu. Claro que nós não vamos Érica de acertar Paula, sempre. psicóloga, Obviamente doula e somos educadora seres humanos, perinatal. temos falhas, temos defeitos, mas eu acho que a grande diferença entre quem simplesmente vai ali junto com a manada e quem pratica uma parentalidade consciente, questionadora, é que nós sabemos quando erramos e estamos dispostos a aprender, a pedir desculpa, a mudar a rota se nós percebermos que determinada atitude e reação não foi legal. Recentemente foi sancionada a Lei de Incentivo à Não Violência contra a Criança, a 14.826. Ela incentiva a parentalidade positiva e o direito de brincar como forma de prevenir qualquer forma de agressão com base no respeito e no acolhimento. Para esta advogada, a aprovação da lei é uma forma de democratizar uma nova forma de exercer a autoridade parental. A Lei 14.826 Bruna traz Barbieri, agora doutora em para a Direito. gente balizas concretas para mostrar aos pais qual seria esse melhor caminho, esse caminho mais ético e saudável de exercer a sua autoridade, a sua responsabilidade parental. Disciplina positiva na vida real e no digital. Tiago é pai de 4 filhos, psicanalista, escritor, educador parental e palestrante. Ele criou o perfil Paizinho, no Instagram para ajudar a tornar a jornada de pais e mães com mais leveza, com os princípios que mostramos até aqui. Eu quero também ser esse Tiago ponto de Queiroz, encontro das psicanalista. pessoas entenderem o que a gente precisa fazer de fato com os nossos filhos para que seja uma relação mais pacífica, mais amorosa, mais centralizada no vínculo e menos focada em violência. 4 filhos, 4 personalidades diferentes, a mesma educação, desafios diários. Os desafios são importantes porque eles nos ajudam a construir repertório para lidar com as adversidades da Tiago vida. Né? Queiroz, Então, assim, quando a psicanalista. gente está falando de filhos, a gente precisa lembrar que não existe um manual de regras. E muitas pessoas pedem para mim esse manual de regras, mas ele simplesmente não existe, porque há a singularidade de cada ser humano. Os nossos filhos são únicos. Eu tenho 4 filhos e absolutamente nenhum é parecido com o outro. Sequência de fotos de Tiago com os 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra como a disciplina positiva pode trazer benefícios para crianças com deficiência ou alguma condição especial. A gente volta já. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. O Repórter Justiça está de volta e a gente Renato Teodoro, continua Brasília, falando DF. sobre educação positiva e como encontrar um ponto de equilíbrio entre a firmeza e a gentileza. Cada criança é única e educar um filho para um mundo melhor não é uma tarefa fácil.
Você vai acompanhar agora como a educação positiva pode ser uma boa aliada para crianças com alguma deficiência ou condição especial. É o caso do transtorno do espectro autista. Para os pais, validar pequenas conquistas pode tornar essa jornada ainda mais especial. Para a gente aprofundar o assunto, eu conversei com essa psicóloga e pedi alguns exemplos práticos. Hora de amarrar os cadarços. Vamos ensaiar Érica no Neves, boneco? psicóloga. Vamos ensaiar no tênis do colega? Vamos ensaiar? E sempre, a cada gesto, a cada movimento da musculatura fina, da onde eu consigo coordenar, aplaudir, validar. E se naquele dia ele não fez o laço completo, hoje foi bom até aqui. Amanhã a gente vai conseguir um pouco mais. E para Renata os pais, Teodoro, Brasil Érica, o IDF. que é que você diria? Olhar de segurança. O olhar é altamente nutridor. Neves, psicóloga. Então, se eu olho com confiança, se eu dou aquela piscadinha de estou aqui com você, parabéns, a criança se nutrirá como uma vitamina do complexo B emocional. Na educação positiva, o acolhimento Renata é uma Teodoro, das Brasil principais IDF. bases que sustentam esse tipo de educação. A gente vai conhecer agora a história de uma mãe que tem se dedicado em tempo integral ao filho diagnosticado com autismo. Quando ela começou a estudar sobre essa condição, se deparou com uma linha comportamental que não concordava, uma espécie de adestramento da criança. Mãe e menino realizam atividades em casa. Existia muito aquela premiação e castigo, talvez, mas com outro Joana nome. Alencastro, Que me vem à internacionalista. cabeça agora, que é não aceitar o comportamento considerado inadequado. E eu não gostava daquilo. Eu achava que aquilo não estava certo. A criança não tinha que viver com medo de errar, porque o errar ou não se comportar da maneira com que os pais esperam ou de que um adulto espera, não é a forma com que ela vai se sentir segura. O diagnóstico do Max veio quando ele tinha 3 anos. Para a mãe não foi uma surpresa, porque a desconfiança de autismo já existia, bem como a intenção de educá-lo de forma positiva. Eu acho que faz sentido isso da educação Joana positiva, que o Alencastro, acolhimento internacionalista. ensina. O acolhimento traz a autoconfiança. Eu acho que ele é uma criança feliz e autoconfiante. Eu não sei quanto ele sabe ainda, talvez pela idade, de todas as diferenças que ele tem, porque ele se sente tão parte de tudo que ele é ele mesmo. Joana conta que foi testando e validando o que funcionava ou não com o Max, até tudo se ajeitar da forma que ela acreditava ser melhor para ele. Não tem castigo, não tem punição física de forma alguma. Joana Essas Alencastro, palavras que são ditas às internacionalista. vezes na educação de corrigir, se fizer assim não aprende, eu não acredito em nada disso. Eu acho que comigo não foi assim e funcionou. Eu consigo discernir o que é adequado do que não é, o que se faz em sociedade, o que não se faz, né? Ele não tem nada de agressividade, por exemplo, então eu não preciso ensinar a não bater, mas isso é uma coisa que não é batendo que vai se ensinar a não bater. Respeito e autocontrole, valores essenciais para ela, que mesmo diante dos momentos de estresse da criança, acredita que as bases desse tipo de criação é o acolhimento, a empatia, o exemplo e a autonomia. É entender que a criança não está fazendo para te desafiar. Isso é uma Joana outra coisa Alencastro, também que eu acho internacionalista. interessante da educação positiva. É não achar que a criança existe para te desafiar. A criança está ali para competir em hierarquia comigo, em poder comigo. Não. A educação positiva pode ser ainda mais desafiadora para os pais ou para o cuidador principal da criança, em especial nos momentos de crise ou descompasso emocional. A mesma questão da regulação que se Joana usa com a Alencastro, criança, você tem que tentar internacionalista. usar para si, né? Então eu acho que o adulto precisa se autorregular. Se você se desregular como a criança, não vai dar certo. E se a criança parou de chorar com o grito, é porque ela ficou com medo. Ela não se sentiu acolhida, ela não se sentiu respeitada. Quando que a Renata educação Teodoro, Brasil positiva IDF. passa a ser permissiva? Quando, independente do resultado, eu estou Érica aplaudindo. Neves, psicóloga. Uma criança de 5 anos, ela não pode trocar essa lâmpada. E se mesmo assim,
Vai, você consegue. Hoje você não consegue, mas você conseguirá. E isso vai afetar. Isso é um circuito de salvação. Deixa que eu faço por você, eu faço e te aplaudo. Não está adequado. Esforços diários e pequenos avanços traduzem bem o sentido da educação positiva ou não violenta. E o resultado, cedo ou tarde, é transformador. Acho que a base da educação positiva é isso, ver a criança como um indivíduo, Joana Lencastro, internacionalista. como um ser que tem sua personalidade, que tem suas vontades, que precisa do acolhimento para criar autoestima e para se sentir amado. É isso, Joana. E que fique claro que seguir os instintos com a criação dos filhos é sempre a melhor opção. Até porque não existe um manual sobre como implementar a educação positiva dentro de casa. Cada família acaba encontrando o próprio caminho. E você? Fica comigo mais um pouco. Eu volto rapidinho para mostrar uma escola que segue essa linha de educação. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrita em amarelo, repórter Justiça. Estamos de volta e no terceiro bloco do nosso Renata programa Teodoro, vamos Brasília mostrar que os pais educam e as escolas ensinam. Responsabilidades diferentes, mas que caminham juntas. A educação positiva tem ganhado espaço também nas escolas, com o mesmo conceito que mostramos até aqui. Tudo é feito por meio do diálogo e conversas respeitosas com as crianças. Crianças chegam à escola de educação infantil e correm pelo corredor. Um modelo de aprendizagem que estimula o uso de estratégias e técnicas construtivas encorajadoras. Em Brasília, a filosofia pedagógica desta escola é a educação distribuída, que parte do princípio da horizontalidade das relações. E isso faz com que a gente tenha uma construção pedagógica diferente, porque não é uma construção dada de cima para baixo, Mariana né? Lete, O planejamento diretora pedagógico pedagógica. ele não chega pronto para as crianças, ele é construído junto com as crianças. E foi dessa forma que a gente começou a ir atrás de outras visões da infância para o que a gente vinha encontrando com a educação tradicional. E aí foi quando a gente vai chegando na educação positiva, onde a gente vai chegando na criação neurocompatível, na educação socioemocional e ética. Outros pilares também norteiam a forma como a Mariana enxerga a aprendizagem infantil. Estudiosa da área, viu que a educação neurocompatível e a educação positiva compreendem as crianças como seres de desejos, respeitando sempre suas vontades. Aqui a gente conversa com a criança da forma que ela se sente mais confortável. Então, Mariana se a Lete, criança está ali no diretora momento de pedagógica. desregulação emocional, ela está muito nervosa, ela não está conseguindo lidar com alguma situação, a gente vai tentar entender como que ela vai se sentir mais confortável naquele acolhimento. Você quer que eu abaixe, dê um abraço? Você quer que eu fique aqui do seu lado e espere você se acalmar? Você precisa de uma brincadeira? Você precisa de uma música? Você precisa de um toque? O que você precisa para se acalmar? E aí a gente vai construindo isso junto com as crianças. A partir do momento que eles olham para si, que se conectam consigo Amanda Zanetti, mesmos, diretora do que Instituto Brasileiro de desenvolvem Educação habilidades de Positiva. vida para eles também são melhores modelos para as crianças e os adolescentes, eles se sentem mais capazes de mediar os conflitos, de oferecer uma margem segura, de oferecer uma orientação efetiva. Andressa é mãe da Isis, de 4 anos. Resolveu colocar a filha para estudar aqui, porque em casa a educação positiva já fazia parte da vida em família. Ela conta que teve uma criação mista quando criança, entre pequenas punições e acolhimento, e critica a forma como a educação era vista antes. Eu acho que quando a pessoa entra no mercado de trabalho, tem uma Andresa expectativa Trentino, de estudante. ter uma autenticidade, de ter uma proatividade, sendo que na criação de antigamente era muito castradora, né? No sentido de que os pais estavam sempre corretos, deveriam ser respeitados acima de qualquer crença. Para ela, respeitar a criança em sua individualidade, acolher e dar liberdade de escolha são questões de respeito tanto dos pais como da própria escola. Quando eu vejo eles Andressa brincando Trentino, com estudante. outras crianças, a gente consegue perceber quem são os filhos que estudam nessa escola, que tem esse tipo de criação, como que são diferentes dos outros, né? Que não fazem parte desse tipo de criação, que às vezes continuaram naquele método mais tradicional, né, de criação. A estudante de psicologia também acredita que a educação positiva na primeira infância estimula a criatividade e a empatia dos pequenos. Questão básica de emprestar brinquedos, Andresa por exemplo. Trentino, estudante.
É uma coisa, não, você tem que emprestar o brinquedo, né? Na educação tradicional, você precisa emprestar o seu brinquedo do jeito que for. Você acabou de ganhar o brinquedo, mas você tem que emprestar. E eles já não, porque eles acabaram de ganhar o brinquedo, eles estão encantados com aquilo. Então eles têm que ter o quê? O direito de escolher emprestar ou não. Além de diretora, Mariana também é mãe do Martim e garante que o processo da educação ou disciplina positiva não acontece de um dia para o outro. É de fato uma adaptação. Por isso, o ideal é que pais e professores atuem em conjunto para alcançar o resultado esperado. Nem toda criança vai se adaptar Mariana da mesma Lete, forma, nem toda criança vai ser acolhida da mesma forma, mas elas precisam ser ouvidas nesse processo todo. Na teoria, educar uma criança de forma positiva não parece ser tão complicado assim. Até porque as regras básicas são diálogo ao invés de sermão, acolhimento ao invés de castigo e respeito ao invés de violência ou gritos. Só que na prática é sempre diferente, né? É muito desafiador, é muito mais cansativo você cuidar de uma criança de forma positiva do que de forma impositiva. É muito mais cansativo. Mas ao longo prazo a gente vai vendo que isso dá frutos lá na frente. E os frutos que dão não são frutos para, olha só como meu filho é bonzinho, ele obedece tudo que eu falo. É assim, nossa, olha como meu filho é solidário. Olha como meu filho consegue ter empatia com uma outra pessoa que está em sofrimento. Um estilo de educação que transforma crianças e adolescentes em adultos com habilidades importantes. Ela ainda tem uma visão de longo prazo, de formar sujeitos mesmo que tenham autoconhecimento, uma autoestima preservada, que sejam éticos, empáticos, responsáveis, respeitosos. A gente consegue perceber que as crianças estão muito mais ligadas, se sentem muito mais à vontade em falar do que querem, como estão, do que não querem, de algo que não está legal. Então a gente percebe que o senso crítico das crianças estão cada vez mais aprofundados, elas estão mais livres para colocar isso para fora. Brenda faz parte de uma geração em que a criação positiva não era tão disseminada. Mesmo assim, foi criada dessa forma. Como profissional, sempre buscou espaços em que pudesse praticar tudo aquilo que aprendeu em casa. Leva mais tempo para a gente acessar as crianças, leva mais tempo nas mediações, a gente tem que colocar para a criança por que aquilo é importante. Então, às vezes a gente vai estabelecer uma regra e ela não entende muito bem por que aquilo está acontecendo. Então, por que ela seguiria esse comando, né? Então, às vezes, colocar para a criança por que é importante algum comando também é difícil, é desgastante. Mas quando ela internaliza, E aí ela consegue acessar aquilo, muitas vezes a gente não precisa mais estar mediando. Ciclos que se rompem com a educação tradicional do passado. A educação positiva prepara essas crianças para o futuro de forma respeitosa, pacífica e eficaz. É um modelo muito central, um modelo muito respeitoso, um modelo que de fato não se aproxima em nada a um extremo educacional. É algo muito factível, muito real e que com certeza vai poder trazer benefícios aí para a sua prática pessoal, para a vida da sua família. Se você for pai, mãe, eu posso te garantir, pessoalmente, que vai trazer muito, muito benefício para a sua vida familiar. O controle que você precisa ter para você largar todos aqueles traumas, todos aqueles problemas, toda aquela criação opressora que você teve e dar para o seu filho algo que você não recebeu é muito desgastante. Mas no final do dia, quando você termina e que você está exausto, você fala, nossa, mas que bom, eu consegui, foi bom, eu consegui acolher o meu filho, eu consegui ser respeitosa com ele, eu consegui vê-lo sendo respeitoso com o outro. Crianças brincam na horta da área extensa da escola. E aí, se interessou por esse modelo de educação? Nunca é tarde para mudar velhos hábitos. E assim, nessa pegada de renovação, eu encerro o programa de hoje. E você já segue a gente no Instagram, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, já sabe, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Judite Aragão. Reportagem Leonardo Ferreira, Renata Teodoro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção Tiago Lopes. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Lázaro Filho, Helder Góes. Assistência técnica Kleber Leite, Thiago Mesquita. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Fraser. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, coordenadoria de gestão da TV, Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF.